Saudações a todos, aqui é o professor Michel Alisson. Vamos dar continuidade então às nossas aulas. Espero que vocês continuem se protegendo, que ainda estejam se cuidando. Nesse período em que está sinalizando aí o encerramento da quarentena, estamos iniciando a retomada das atividades normais. Esperamos que nas próximas semanas ou nos próximos meses a gente possa voltar a ter uma aula presencial física. E até lá a gente vai dando prosseguimento aqui com essas aulas presenciais assistidas com tecnologia, né? Hoje vamos retomar uma discussão, um debate dentro da filosofia política a respeito da configuração dos partidos políticos, né? Vamos discutir aí sobre direita e esquerda a partir da obra de Norberto Bobbio, num livro intitulado da mesma forma, né? Direita e Esquerda. Vamos tentar entender um pouco do que ele tem para contribuir para nós a respeito desse olhar sobre os partidos políticos. Voltamos já. Olá, então vamos falar um pouco aí sobre a obra de Norberto Bobbio, né? O livro intitulado, então, Direita e Esquerda. Sobre o autor, ele nasceu em 1909 e morreu agora em 2004. Ele é um filósofo político, historiador do pensamento político, escritor e foi senador vitalício italiano. As suas obras são bem conhecidas no Brasil. Ele trabalhou uma série de obras de filosofia política, principalmente, que vão ser reconhecidas no Brasil, vão ser muito utilizadas no Brasil. Ele também era um defensor da democracia social liberal e do positivismo jurídico. Foi crítico das teorias de Karl Marx, do fascismo italiano, identificado por ele como um movimento de extrema-direita, do bolchevismo, como um movimento de extrema-esquerda, e, inclusive, ele se opôs, inclusive, até ao próprio Berlusconi, que foi o primeiro-ministro na Itália durante esse período. Das obras do Norberto Bobbio, nós temos uma série de obras conhecidas, então, no Brasil. A principal delas, que é mais conhecida, é A Era dos Direitos, né? Esse livrinho aqui, está aí exposto aí no slide também, que ele vai discutir prioritariamente a questão dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, né, da importância deles para o ordenamento jurídico, para a sociedade contemporânea. Além disso, tem outras obras sobre igualdade, liberdade, liberalismo, democracia, o positivismo jurídico, dicionário de política, que vocês encontram facilmente aí na internet, um inteiro teor dele, uma obra são 2 volumes, um dicionário de política, teoria da norma jurídica, teoria do ordenamento jurídico, teoria das formas de governo, direito, estado e pensamento de Immanuel Kant, ideologias do poder em crise, e aí a obra Direito e Esquerda, razões e significados de uma distinção política. Além de O Futuro da Democracia, uma das suas últimas obras, e A Estrutura e a Função, os novos estudos de teoria do direito. Então, a ideia aqui é a gente trabalhar um pouco sobre essa obra, Direita e Esquerda, razões e significados de uma distinção política, né? Nós não vamos ser exaustivos, a gente, apesar de ser uma obra pequena, a proposição desse vídeo não é a gente encerrar o assunto como um todo, não é concluir o assunto como um todo, nem abordar tudo que ele trabalha dentro da obra, mas trazer um apanhado geral, uma visão geral, com algumas representações e alguns olhares particulares nossos a respeito da obra, né? E a gente vai tentar deixar essas colocações particulares o mais claro possível dentro dos seus devidos momentos. Então, essa aí é a capa do livro, acho que é a última edição que está sendo publicada no Brasil, que é da editora da Unesp. Então, entrando propriamente aí com relação à temática, né, com relação à obra. O Bobbio, ele questiona, né, porque quando ele escreveu a obra, já estava se questionando muito a existência de direita e esquerda. Será que a história de dizer que existe partido de direita, partido de esquerda, será que isso ainda é relevante? Será que essa temática, esse debate, ainda se mostra efetivo ainda dentro dos tempos atuais? Ou isso já é uma discussão vencida?
isso já é um debate vencido, a gente já não poderia mais falar sobre direita e esquerda. Alguns vão defender que não tem mais por que falar, que está praticamente tudo a mesma coisa, que a própria a forma de organização do regime democrático vai remeter para negociações, acertos, que vão remeter, então, a uma falta de identidade com relação a esses posicionamentos. O Bobbio vem tentar resgatar a essência do pensamento a respeito da político partidário, a partir dessas convicções sobre o posicionamento de esquerda, o posicionamento de direita, e tenta traçar, então, alguns parâmetros para determinar como é que a gente tem que olhar e analisar essa perspectiva dessa configuração dos partidos. Então, ele vai dizer que direita e esquerda são termos antitéticos, ou seja, eles vão se opor constantemente. Né? O afirmar ser de esquerda é negar ser de direita e vice-versa. Isso vai demonstrar um contraste, então, entre o que vem a ser as ideologias predominantes do período, bem como as ações políticas. Por defenderem justamente determinadas posições, determinados olhares sobre o que é o Estado, o que é o direito, isso vai demandar práticas completamente antagônicas, olhares completamente antagônicos e que vão se opor um com relação ao outro sobre como é que essas práticas, esses pensamentos devem se desenvolver dentro do meio social. Isso reforça uma visão que ele vai chamar de díade, que é um modo de pensar, então, a partir desses contrastes. E ele vai trazer, então, dentro da sua obra, de que existe uma série de díades presentes para nós aí na realidade, né? De como a gente vai enxergar o mundo, a sociedade, etc. Então, tudo está centrado num preceito de existe um lado e o outro lado, né? Uma oposição entre duas forças. E essas duas forças estão dentro desse conflito. Isso nos lembra até um pouco o maniqueísmo lá do Platão, né? Que vai apontar o confronto entre a força do bem e do mal, só que aqui tu não está necessariamente sinalizando de que há uma força correta e uma outra força errada, ou vice-versa. Pelo contrário, ele está tentando sinalizar de que pela própria concepção de uma configuração, de uma forma de pensar, né, de um modelo paradigmático de pensar, de propor uma organização social, uma organização política, uma organização do próprio direito, de como enxergar o funcionamento disso, esses dois modelos contrastantes vão sinalizar, então, essa reflexão sobre como é que esse relacionamento vai se dar. E aí ele traz como exemplo para nós, né? Eu acho que eu trouxe esse exemplo para facilitar a compreensão dentro da área do direito, que é, por exemplo, a díade entre o direito público e o direito privado. Nós temos uma lógica de trabalhar dentro do direito privado. Nós temos uma legislação que remete a uma determinada sequência de direitos, sequência principiológica. A gente tem um entendimento sobre como é que funciona o direito dentro da perspectiva do direito privado. Já no direito público, nós temos outros olhares, nós temos outras formas de pensar sobre o direito público, nós temos princípios que vão trabalhar dentro de uma determinada forma, que vão ressaltar determinadas características inerentes a esse tipo de direito, né, que vai reforçar essa característica do público, do coletivo, do social. Né? Então, vejam, uma coisa não necessariamente exclui a outra, ele apenas está reforçando que existe essa separação, que são formas diferentes de a gente pensar, de a gente olhar para o que vem a ser esses ramos distintos do direito. Então, nós temos algumas críticas que são feitas justamente à direita e à esquerda, né, sobre a existência ou a função delas, autores que vão sinalizar que direita e esquerda parecem posicionamento de caixas vazias, né? A ideia de que esses partidos que estão sinalizando um determinado entendimento sobre uma concepção ideológica, na prática, isso não significa o que eles vão fazer, o que eles vão realizar. Então, o Bob olha para todas essas críticas, né, e entra numa série de exemplos, numa série de circunstâncias ao longo da sua obra, tentando retratar exemplos diversos para aquilo que ele está tentando sinalizar, tentando teorizar. Né? Então, aqui é um dos pontos que ele vai trazer essa reflexão, que ele vai trazer a crítica sobre o conteúdo do que vem a ser esses partidos.
Então, ele começa falando justamente dessa visão diática, né? Essa visão diática de que existe apenas uma esquerda e uma direita. E aqui a gente representou com duas cores. Podia ser qualquer outra cor, né? Foi só uma representação. Então, a esquerda e a direita, dentro dessa visão diática, vão ser as únicas duas formas possíveis de se identificar dentro de uma visão política. Ou tu é de esquerda, ou tu é de direita. Ou tu pertence a uma determinada corrente de pensamento, a uma determinada olhar sobre o que é a sociedade, ou tu pertence a outra, que vai defender um pressuposto diferente do que tu está apontando, do que tu estás defendendo, né, dentro dessa concepção desses partidos, né, dessas convicções ideológicas. Se tu não está contemplado, perdão, se tu não está contemplado dentro da visão da esquerda ou da visão da direita, tu vai ser visto então como um terceiro excluído. Afinal de contas, essa visão diática pressupõe que existe tão somente esses dois olhares. E há algo, né, é uma questão particular agora, e é algo que a gente vai ver muito presente para quem defende determinados pressupostos teóricos, né? Pessoas que vão defender um posicionamento de esquerda ou pessoas que vão defender um posicionamento de direita, em que aqueles que não estão defendendo o seu ponto de vista, que não estão defendendo aquilo que ele acredita, vai enxergar todo o restante como a outra convicção partidária, né? Então, o sujeito de direita que diz que se a pessoa não concorda com tudo que ele coloca como pressuposto básico de funcionamento da sociedade, de organização social, de funcionamento dos direitos, se não concorda com ele é visto como esquerda. E já o de esquerda, se não concorda com tudo aquilo que ele está vendo sobre esses pressupostos, vai ser visto, então, como alguém de direita. E nessa lógica aqui, a gente vai ter aqueles indivíduos que estão excluídos dentro desse processo porque eles não assumem nenhuma posição e nem a outra. Ou não assumem totalmente uma posição nem totalmente a outra. O Bobbio, então, propõe tentar uma visão triádica, né? Que é possível olhar para essa concepção, olhar para essa divisão e enxergar de que não é além da esquerda e da direita, nós podemos ter um terceiro incluído, ou seja, nós podemos ter alguém, um grupo de pessoas que está entre o que vem a ser a esquerda e entre o que vem a ser a direita. Ou seja, passar a ter um reconhecimento de que não são só os polos que compõem o que vem a ser a organização política, mas que no meio desse processo eu posso ter indivíduos, posso ter pessoas que vão ter, então, um posicionamento que não se identifica nem com uma coisa e nem com a outra, nem com a esquerda e nem com a direita. Dentro de um sistema democrático, que o Bob vai chamar como com pluralismo, né? A gente vai ter uma série de concepções diferentes, diversos posicionamentos diferentes a respeito das questões políticas, das questões partidárias, um rol, né, diversificado do que vem a ser esses posicionamentos. Ele vai apontar que nós temos, além da esquerda e da direita, nós temos também, então, esse movimento do terceiro incluído, que é o pessoal do centro. Vejam, não há uma distinção assim tão clara e tão precisa entre o que vem a ser da esquerda para chegar até o centro ou do centro para chegar até a direita. Aqui, né, nessa imagem, isso é uma imagem que a gente produziu para esse vídeo. Ela está tentando fazer uma representação, né? Se vocês perceberem, é uma única figura geométrica, né? Esse retângulo, ele foi criado como um único retângulo composto, então, de duas cores, né? Aquelas mesmas duas cores que a gente representou ali inicialmente. E tudo que foi feito ali foi desenvolver a granulação da imagem, né? E isso, para nós, é representativo, porque vai representar, vai trazer, né, esse olhar aí do Bobbio a respeito do que vem a ser esse terceiro incluído dentro do processo, um movimento que vai chamar de centro.
nós temos o centro-esquerda, que são aquelas pessoas que estão mais próximas do pensamento político, identificado com o que vem a ser o pensamento da esquerda, mas que abre exceções para algumas condições que a direita propõe e que, portanto, aproxima ela mais do centro do que propriamente da esquerda. Assim como nós vamos ter o centro-direita, que mantém uma série de pensamentos, de posicionamentos que a direita mantém, mas ainda assim aceita algumas proposições do que é feito pela esquerda, né? Sinalizando, então, não uma proximidade muito lá com a ponta da direita, mas mais próximo do centro, porque há um diálogo interno entre o que vem a ser a centro-esquerda, o centro e o centro-direita, justamente por fazer compensações, conversas, diálogos com esses diversos posicionamentos teóricos, entendendo que em alguns aspectos, em alguns momentos, eu vou puxar mais um posicionamento de esquerda, e em outros eu vou puxar mais um posicionamento de direita. E no meio disso tudo, nós temos o que o Bobbio chama de centro-centro, que é aquele sujeito que simplesmente não puxa nem para um lado e nem para o outro. Ele vai ter um posicionamento bem pontual, bem no meio, em que não está tentando resguardar essa defesa nem de um lado e nem do outro. É algo extremamente difícil. Aqui a gente tem que ressaltar alguns aspectos. Por exemplo, quem se encontra lá naquela ponta da direita ou lá naquela ponta da esquerda, esses indivíduos normalmente vêm, da mesma forma como a gente discutiu antes, vão olhar, né, dentro dessa polaridade, desse olhar díade, vão olhar que esse pessoal que pertence à centro-direita, centro e centro-esquerda, não pertencem ao que vem a ser o seu posicionamento. Então, quem está lá naquela ponta da direita, olha para o centro-direita e centro e diz: isso não tem a ver comigo, vocês são de esquerda, portanto, defendendo um determinado posicionamento. Já o pessoal da esquerda, que está lá na ponta, quando olha o centro-esquerda, e o centro vai dizer: vocês também não são esquerda, vocês são direita, porque vocês não estão concordando com tudo aquilo que estamos colocando. Então, isso reforça o que vem a ser esses conflitos inerentes aos partidos, mesmo eles tendo posicionamentos convergentes numa série de pressupostos, ainda vão ter divergências em função dessa identificação com relação a outros valores, em que não há um posicionamento comum entre eles, né, gerando, então, um conflito. Enquanto o centro-esquerda, o centro e a centro-direita estão mais abertos para um diálogo, para uma conversa, para um debate, porque estão propensos, então, a aceitar um pouco mais o que vem a ser o posicionamento do outro lado, quem se encontra nos extremos, nas pontas, né, da esquerda e da direita, tende a ser avesso a esse posicionamento, tende a ser avesso a esse olhar. O Bobbio traz, então, uma outra possibilidade, que é o que a gente vai ver como proposições que tentam fugir a díade de esquerda e direita, e que vão se ver, vão se sinalizar, vão se colocar como sendo uma possível terceira via. Então, nós vamos ter uma série de partidos que vão se propor como sendo uma alternativa àquilo que é a discussão de esquerda e àquilo que é a discussão de direita. Bobbio sinaliza, então, que esses partidos, esse posicionamento ideológico, ele está muito mais próximo do centro, né, justamente por trazer, reforçar essa possibilidade do diálogo, do debate, de estar aberto, do que propriamente de qualquer um outro extremo, né? Então, essa terceira via tende a assimilar uma parcela dessas convicções, mas não se identifica de modo algum com um partido de esquerda ou um partido de direita. Ele se coloca como imparcial nessa questão, né? E ele vai ser visto ali como um terceiro inclusivo, né, pelo Bobbio. Temos ainda uma outra possibilidade de posicionamento dentro dos partidos, que são os chamados verdes, né? Aqueles partidos que estão mais próximos de uma identificação com relação às questões da natureza. Então, o Bobbio mesmo, ele reforça, ele traz ali como uma afirmação de que
temos olhares distintos dentro da sociedade que vão defender as questões ambientais, né? Então, isso vai refletir para uma infinidade de pessoas, trazendo, então, posicionamentos dos mais distintos dentro dessa corrente. Vejam, ela não se identifica propriamente como um partido de esquerda, um partido de centro ou um partido de direita, mas mesmo assim existem dentro dos seus correligionários quem se identifique mais com um posicionamento de esquerda, de centro-esquerda, de centro-direita ou de direita. Conforme a posição, conforme o olhar que essas pessoas vão ter dentro dessa identificação com relação à natureza, vão defender pressupostos diferentes dentro da ótica daquele pensamento de esquerda, daquele pensamento de direita, né? Trazendo, então, uma pauta comum como importante, como relevante, trazendo esse pressuposto da importância do aspecto da natureza para as pessoas, para a sociedade, para o debate político. Emergindo isso como uma pauta importante, com uma pauta grande. Mesmo assim, nós podemos desenvolver partidos, então, que vão se basear, vão se alicerçar mais como centro-esquerda, mais como esquerda, como centro-direita, ou mesmo como direita. Então, teria que identificar dentro do que vem a ser esses partidos que defendem a linha da natureza, por assim dizer, do meio ambiente, quais são aqueles que têm uma proximidade maior com a linha de pensamento ou de esquerda, ou de direita, ou de centro, etc. Né? E, por fim, nós temos ainda uma outra identificação que o Bob vai fazer. Né? A gente traz aqui um olhar do Bob a respeito desse movimento. E a gente tentou trazer isso dentro de uma representação de uma imagem que busca reforçar o que é um argumento trazido por ele. Então, o Bob vai dizer que dentro da esquerda e dentro da direita, nós temos aqueles indivíduos que vão ter um posicionamento muito mais forte, muito mais contundente. Aqueles que vão ser radicais dentro da sua posição, os chamados extremistas. Então, esses extremistas vão estar defendendo a lógica do seu pensamento de esquerda ou a lógica do seu pensamento de direita de uma forma extremamente radical. São aqueles que justamente vão ver os movimentos de centro, tanto o centro-esquerda quanto o centro-direita ou o centro-centro, vão ver esses como sendo praticamente o inimigo. Por quê? Porque para eles tem que abraçar a causa, a convicção ideológica deles como uma máxima maior inerente ao seu funcionamento. Então, dentro desses posicionamentos extremistas, a gente vai começar a identificar, e o Bob reforça isso, de que há peculiaridades inerentes a esses movimentos que os aproximam mais de outros pensamentos, outros movimentos extremistas, do que propriamente os próprios indivíduos que pertencem à sua linha partidária, tanto de direita quanto de esquerda. Então, é mais fácil ter um diálogo, um debate entre os movimentos de centro-esquerda ou de centro-direita, entre eles, ou entre o centro-esquerda com a esquerda, o centro-esquerda com o centro, com a centro-direita, ou centro-direita com o centro-esquerda, com a direita, etc., do que propriamente os extremistas com o centro-direita ou com a centro-esquerda, ou com o próprio centro. Os extremistas tendem a ter um posicionamento mais radical com relação aos seus olhares sobre como a sociedade deve funcionar, como a sociedade deve atuar. E isso, para o Bobbio, é visto de uma forma preocupante. Por que preocupante? Principalmente porque, dentro dos discursos extremistas, nós vamos identificar posicionamentos antidemocráticos. Os extremistas vão enxergar, tanto de extrema esquerda quanto de extrema direita, vão enxergar que os movimentos democráticos, ou o grande debate, a grande discussão, a reflexão, o diálogo como um todo, eles são movimentos de oposição àquilo que é a sua forma de enxergar a sociedade, a sua forma de enxergar o direito e o Estado. Então,
esses movimentos extremistas, tanto de um lado quanto do outro, tanto de direita quanto de esquerda, tendem a ser extremamente similares. O Bobbio vem reforçar de que isso é tão confuso, por de certa forma, né, que autores ou defensores do que vem a ser esses posicionamentos extremistas vão acabar citando autores que estão defendendo o outro extremo. Então pessoas com posicionamento de direita vão defender autores de extrema esquerda, ou políticos de esquerda, de extrema esquerda, vão defender autores de extrema direita, justamente porque há uma identificação comum dos seus valores, há uma identificação comum sobre as suas atitudes, sobre a sua forma de enxergar o relacionamento com a sociedade, a forma como o governo deve atuar, como o poder deve ser exercido, e isso é extremamente preocupante, justamente porque reforça a questão antidemocrática. Enquanto os movimentos de esquerda, centro-esquerda, centro, centro-direita e direita tendem ao diálogo, tendem ao debate, tendem a tentar fazer acertos, ajustes dentro do que é o processo democrático, os movimentos extremistas vão ser aqueles que vão ser ditatoriais, vão ser aqueles que vão tentar impor uma forma de organização política, uma forma de organização estatal radical com relação aos seus posicionamentos, por entender que eles estão certos e todo o restante está errado, está equivocado. Não se abrem para o diálogo, não se abrem para o debate, e isso se mostra extremamente, então, preocupante. Então, nesse sentido, um resgate da obra do Bobbio, então, ele é importante. Claro, ele vai discutir outros aspectos dentro dessa obra, mas eu não gostaria o meu objetivo aqui não é trazer a obra como um todo, né? Fica aqui um espaço para vocês, a sugestão de leitura para vocês, para buscarem a obra e tentarem se aprofundar um pouco mais sobre ela, mas a proposição aqui é justamente perceber que o resgate, às vezes, desses textos clássicos nos permitem, inclusive, fazerem releituras a respeito do que é a nossa sociedade, o que é a nossa realidade, os momentos em que estamos passando, permitindo, então, uma ponderação, uma reflexão maior sobre o que é o sistema democrático, sobre o que é o Estado, sobre o que é o direito. Tudo isso passa a ser extremamente importante nesse período. Claro, o Bob ainda traz aqui critérios para tentar identificar esses posicionamentos do que é o partido de esquerda, partido de direita, sobre como eles enxergam a igualdade, como enxergam a participação democrática. Tudo isso passa a ser um pressuposto importante para a identificação desses olhares ideológicos, então, desses partidos. Isso fica para um segundo momento. A ideia aqui não é ser exaustivo, não é encerrar a obra como um todo, mas pura e simplesmente trazer essa primeira abordagem aí importante, essa reflexão sobre esses diálogos inerentes ao processo democrático, né, do posicionamento dos partidos. Vamos encerrar aqui com um vídeo curto do John Glenn, né? John Glenn é um humorista que pertenceu por muito tempo a um grupo inglês de comédia chamado Monty Python. Então, para quem não conhece o Monty Python, sugiro aí ir atrás, tem alguns filmes deles aí no Netflix. Claro que eu falo que é humorista, mas às vezes vocês vão, quem não conhece o humor inglês, né? O humor inglês às vezes não é para rir, né? O humor inglês às vezes ele é complexo, justamente porque ele não é para dar aquele humor escrachado, é um humor que tenta trabalhar em cima da inteligência, né? Então, ele, em especial do Monty Python, então ele sempre com críticas ácidas, sempre trazendo posicionamentos bem reflexivos aí a respeito da sociedade, etc. Claro, é uma pena que o grupo já acabou já faz algum tempo, mas temos algumas pérolas, como esse vídeo que vocês vão ver a seguir aí, que é extremamente interessante. Apesar de estar retratando os partidos na Inglaterra,
ainda cabe fazer a leitura, né? Ainda cabe, ainda vale a pena assistir a esse sketch, né? Que vai tratar então justamente sobre a questão, principalmente dos extremistas, tá certo? Nos vemos daqui a pouco em aula aí para discutirmos os nossos conteúdos, darmos prosseguimento aos nossos debates. Muito obrigado pela atenção até agora. Seriously, though, we've heard a lot about extremism recently, a nastier, harsher atmosphere everywhere, more abuse and bother boy behavior, less friendliness and tolerance and respect for opponents. All right, but what we never hear about extremism is its advantages. Well, the biggest advantage of extremism is that it makes you feel good, because it provides you with enemies. Let me explain. The great thing about having enemies is that you can pretend that all the badness in the whole world is in your enemies and all the goodness in the whole world is in you. Attractive, isn't it? So, if you have a lot of anger and resentment in you anyway, and you therefore enjoy abusing people, then you can pretend that you're only doing it because these enemies of yours are such very bad persons. And that if it wasn't for them, you'd actually be good-natured and courteous and rational all the time. So, if you want to feel good, become an extremist. Okay, now you have a choice. If you join the hard left, they'll give you their list of authorized enemies. Almost all kinds of authority, especially the police, the city, Americans, judges, multinational corporations, public schools, furriers, newspaper owners, fox hunters, generals, class traitors, and, of course, moderates. Or, if you'd rather be an extremist on the hard right, no problem, fine, you still get a lovely list of enemies, only they're different ones. Noisy minority groups, unions, Russia, weirdos, demonstrators, welfare sponges, meddlesome clergy, peaceniks, the BBC, strikers, social workers, communists, and, of course, moderates. And upstart actors. Now, once you're armed with one of these super lists of enemies, you can be as nasty as you like and yet feel your behaviors morally justified. So you can strut around abusing people and telling them you could eat them for breakfast and still think of yourself as a champion of the truth, a fighter for the greater good, and not the rather sad paranoid schizoid that you really are. And all this explains what we've seen at party conferences. Everyone's sitting there looking grim and bored, and then a speaker gets up with real fire in his belly, as well as dyspepsia, and he says, the other party really are the most awful bunch of rotters, the most left-wing or right-wing bunch there's ever been in this great country of ours, and it would be a disaster if they ever got into power, or held on to power. That's all we must get into power, or hold on to power, but there's going to be a tremendous fight, a terrific struggle, and we can't relax and enjoy ourselves. No, we must struggle and fight and fight, and struggle and struggle and struggle, and fight against these enemies, and then struggle a little bit more at the end of that. And then the speaker goes and sits down, and there's a lovely warm glow throughout the hall, as if they'd all had tea and crumpets. And everyone looks relaxed and happy and simply radiant with goodwill. Although, if the speaker had said, we must all have lots of fun and be nice to each other and cooperate in solving problems, they'd probably have lynched him, or deselected him, or taken all his directorships away. Because attacking our enemies always makes us feel good and excited. In fact, just about the only disadvantage to extremism is that it can never solve problems. But then, solving problems is a real bore compared with hailing victory and swearing to smash capitalism and crush socialism and generally feeling good. I mean, solving problems involves frustrating things like listening to people with different views and learning from them.